escritório representa o Sintrajuf nessa ação dos 13,23% para os servidores do Judiciário Federal em Pernambuco, e trata-se de uma ação ordinária que foi ajuizada no ano de 2010 pelo nosso escritório. Ela realmente não obteve êxito na primeira e na segunda instância, mas levamos o processo até o STJ e obtivemos vitória na primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia. Na sequência, a União entrou com recurso de embargo de divergência, que agora pende de julgamento perante a primeira sessão do STJ. A gente tem uma expectativa de êxito nesse processo, porque todo mundo sabe, o Pleno do STJ recentemente reconheceu num processo administrativo esse direito dos 13,23% a todos os seus servidores. Então, não é razoável a gente esperar que o órgão fracionário daquele tribunal vai tomar uma posição diferente do seu Pleno. Quem será beneficiado por essa nossa ação? Toda a categoria, todos os servidores do Judiciário Federal em Pernambuco. No entanto, nós precisamos de autorização individual de cada um por uma questão de controle do nosso escritório e do sindicato, mas a decisão abrangerá todos os servidores. Todo mundo vai poder ser beneficiado desse título que está nascendo com essa ação. E quem não é filiado ao sindicato vai poder se beneficiar? Não, nossa execução abrangerá só os filiados ao Sintrajuf. Nada impede que cada servidor contrate seu advogado e busque seu interesse individual, mas essa ação que obtivemos êxito só beneficiará quem for filiado do Sintrajuf. Quanto à decisão administrativa do TRF, que saiu recentemente, agora em março de 2016, ela não afetará nosso processo, né? Nada impede que, assim que transitar em julgado a ação do sindicato, a gente passe a promover nossa execução, independentemente de cumprimento ou não da decisão administrativa do Conselho de Administração do TRF. Vale destacar que naquela decisão, o relator, que é o presidente, ele condicionou o pagamento aos servidores do TRF à chancela pelo Conselho da Justiça Federal, o CJF. Então, e também está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária. Como a nossa execução será uma execução judicial, o pagamento se dará forçadamente por meio de precatório, né? Então, essa questão da disponibilidade orçamentária e financeira do tribunal, né, não vai afetar o pagamento por meio de decisão judicial, por meio de precatório. Além disso, a própria decisão do Conselho de Administração determinou expressamente que os valores atrasados só serão pagos nos últimos 5 anos contados da apresentação do pedido administrativo. E a nossa ação pede o pagamento desde o início da irregularidade, que é desde junho de 2003. Então, os atrasados, para aqueles que receberem por meio da decisão do TRF, se vier a receber, vai ter um período muito menor do que o que será abrangido pela nossa execução. Além disso, a gente não sabe quais são os abatimentos que o tribunal fará nesse pagamento, porque em relação a outros índices, como os 28,86% ou os 3,17% que foram pagos aos servidores federais, a administração promoveu alguns abatimentos que eram indevidos, por exemplo, com progressões funcionais dos servidores. Essas progressões não poderiam ter sido abatidas. Então, até esse momento, a gente não sabe se o tribunal administrativamente fará algum abatimento que a gente vai tentar afastar na nossa execução. Para quem não entregou ainda a autorização individual, ainda há tempo. O sindicato dispõe da autorização, do termo de autorização, que poderá ser preenchido por cada servidor e entregue ao próprio sindicato, que fará chegar ao nosso escritório.